Bom, tentaremos entender um pouco de como funciona a fórmula Calculate. De uma forma bem simples, somente usando ela, o que a gente pode pensar aqui de uma análise que a gente pode fazer com a fórmula Calculate? Por quê? Uma análise. Nós não faremos uma soma, nós não faremos uma multiplicação. Nós simplesmente iremos pegar algo que já existe e filtrar. Como por exemplo, num outro momento a gente calculou aqui a medida da soma do faturamento total, fazendo a quantidade vendida pelo preço unitário. Se nós pararmos para pensar, o que a gente pode fazer agora? Poderíamos, por exemplo, falar assim: eu quero calcular isso daqui, mas só em relação aos pedidos unitários, ou seja, quando a quantidade vendida for igual a 1. Então, eu poderia fazer o seguinte: nova medida. Agora, fazendo a soma dos pedidos unitários, eu poderia fazer calculate, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? É a soma? Por enquanto, não sei, na verdade. O título está me dando uma dica, mas o título podia estar errado. E o calculate pode filtrar uma multiplicação, pode filtrar o que você quiser, pode filtrar uma divisão, uma média, um máximo, um mínimo. Qual que é o máximo dos pedidos unitários? Né? Qual que é o preço máximo de um pedido unitário, o faturamento máximo de um pedido unitário? O calculate, ele não sabe ainda o que ele vai fazer. Quem define o que ele vai fazer é o próximo passo, que vai ser a medida que a gente vai colocar, ou seja, a expressão, que no nosso caso vai ser a medida SumX. Então a gente vai estar fazendo esta medida, ou seja, essa soma, essa medida já existe, na verdade. Só que a gente vai estar olhando para ela com quais olhos? Com os olhos da quantidade vendida sendo igual a 1. Então, quando a gente terminar isso daqui, o que ele vai dar para a gente? Ele vai dar para a gente o faturamento das vendas unitárias. Então, colocando em outras palavras, nós estamos pensando ali do faturamento das vendas unitárias. De novo, vamos só pegar ali o pincelzinho, passar para cá. Então, aqui eu tenho 13,24 mil, que é o responsável pelas vendas unitárias. Se eu poderia até mudar um nome aqui, né? Então, faturamento unitário. Beleza. Se a nossa análise estiver certa, provavelmente quando eu colocar um 2 aqui, o meu valor resultante vai ser muito menor. E um 3 também, que nós temos ali na nossa tabela, também terá um valor bastante pequeno. E se eu somasse todos eles, muito provavelmente eu chegaria aqui no faturamento total. Ou seja, eu sei que a maior receita da minha empresa, com base nisso, vai ser serão as vendas de faturamento unitário. Para ter essa certeza, o que eu posso estar fazendo? Eu posso, por exemplo, copiar isso daqui e criar uma nova medida com o faturamento, vendas duplas, talvez. Vendas 2. Vamos colocar assim. E eu vou colocar aqui como 2. E eu vou colocar essa mesma informação em um novo cartão. Então, tiro essa. E o faturamento das vendas 2, certo? E se eu fizesse e continuasse fazendo isso daqui, a gente teria ali a soma no total do faturamento, juntando todas as quantidades vendidas. Fosse a quantidade igual a 1, fosse a quantidade igual a 2, fosse a quantidade igual a 3. Porém, não é só isso que a gente conseguiria fazer de análise. Por exemplo, olhando aqui para minha tabela vendas, eu consigo analisar ela com base no gênero do cliente. Se eu pegar essa informação
com o gênero aqui. Eu poderia, por exemplo, fazer com relação à idade do cliente. Ou seja, descobrir as vendas de uma certa faixa de idade. Poderia, por exemplo, fazer com relação à data. Qual ano? Cadê aqui que a gente tem? Provavelmente. Ah, ele vai conseguir dividir. Aqui a gente tem a medida no calendário, a nossa coluna de ano. Então, por exemplo, poderia fazer uma análise com relação ao ano. Vamos tentar fazer? Só para a gente ver como ficaria. Então, ó, vou criar uma nova medida e o faturamento de 2021. Vou colocar FAT só para a gente digitar menos lá na hora. FAT 2021. Fazendo como? Um calculate. O que o calculate faz? Não sei ainda. Vou saber quando eu colocar a medida responsável. E se eu olhar aqui, ó, a gente tem a medida SumX. Agora, qual que será o meu filtro? O ano, né? Ó, o ano lá do calendário sendo igual a 2021. Lembrando, por que eu posso fazer isso? Na primeira vez, nós utilizamos uma coluna que já estava na tabela de vendas. Porém, se nós olhássemos aqui na exibição de modelo, veríamos que aqui no ano, só deixar esse aqui um pouquinho mais longe, nós veríamos aqui que no ano, cadê aqui? Calendário, calendário. Ele está conectado à nossa tabela de vendas, ó. Certo? Então, nós conseguimos fazer essa relação. O Calculate, ele está basicamente filtrando nesse ponto aqui e só está deixando passar todo mundo que for relativo a 2021. Então, quando eu tentar aqui no meu relatório, colocar um cartãozinho com o faturamento de 2021, olha lá o que vai acontecer. De novo, pincelzinho de formatação. Perdoe-me. Um pincelzinho de formatação. Cadê? Por que o pincelzinho não está aparecendo? Aí, agora apareceu. Às vezes a gente precisa ir e voltar para ele funcionar. Então, em 2021, eu tive um faturamento de 5,98 milhões. Se eu mudasse isso daqui para 2022, eu teria 7 milhões. Mas vamos deixar em 2021, porque a nossa medida já está com esse nome. Muito bom. Então, se eu diminuir aqui um pouquinho o nosso cartão, vamos ver se a gente consegue passar essa... Ele não copia o tamanho. Então, eu vou diminuir aqui um pouquinho só para a gente ir deixando as nossas análises de uma forma um pouquinho mais ordenada. E agora, vamos fazer, por exemplo, a, a medida de faturamento com relação ao gênero. Então, ó, nova medida. Faturamento, gênero, FAT, né, para a gente escrever menos, gênero masculino. Se eu vier aqui, eu posso usar o calculate para calcular o faturamento, aqui, o faturamento do gênero masculino. Acredito que foi assim que a gente escreveu, né? A gente vai descobrir agora. Se não tiver sido, provavelmente a nossa medida vai dar algum erro. Então, crio um novo cartão. E aí eu vou pegar do gênero masculino. Copiando de novo aqui a formatação, a gente vê que o faturamento de todos os anos do gênero masculino foi igual a 7,72 milhões. E se a gente quisesse analisar somente em 2021, para nossa análise combinar com a análise que a gente tinha feito aqui nesse outro cartão, nesse outro cartãozinho aqui, o que a gente pode fazer? Vem aqui e coloca mais um filtro. Qual que vai ser o nosso filtro? O ano, a gente já sabe, né? Vamos só tirar isso daqui, vamos ver. Aqui. O ano tem que ser igual a 2021. Então, ó, agora eu sei que o faturamento do gênero masculino em 2021 foi 3,13 milhões. E da mesma forma, se eu copiar tudo isso aqui, criar uma nova medida agora para o gênero feminino, eu posso simplesmente vir aqui e dizer que eu quero para o gênero feminino em 2021. Então, criando um novo cartão e jogando isso daqui para cá. Opa, masculino não, feminino. Agora eu tenho que
o meu faturamento do gênero feminino, as minhas vendas para o gênero feminino foram de 2,85 milhões.